Hora de irmos a Brasília conversar com Rafael Procópio, porque tivemos aí o fechamento da primeira semana do governo Lula. Tem uma expectativa também para a semana que vem. Primeira semana de governo Lula, é interessante que já tem muita gente aí fazendo cobranças, né? Querendo saber se tem metas, como é que se alinha discurso. Afinal de contas, ontem tivemos uma reunião ministerial ali, 37 ministros reunidos com o presidente para alinhar os seus discursos, para falar sobre metas. Rafael Procópio, muito bom dia para você. Muito bom dia, Ellen. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a primeira semana do terceiro governo Lula foi marcada aí pelo protagonismo dos novos ministros, alguns retornando às funções ainda do primeiro governo Lula e alguns ocupando cargos pela primeira vez e alguns desses cargos sendo feitos agora, né? Todos os novos ministros já estão trabalhando aí mesmo, que ainda falta a cerimônia de duas posses. Na verdade, cerimônia de fato de duas posses. Tivemos uma semana só de posses e ainda faltam duas, afinal de contas, são 37 ministérios. Estamos falando, na verdade, da posse de Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, e Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial. Ambas essas novas pastas e as duas ministras devem ser impostadas aí na próxima segunda-feira. Falamos aí de protagonismo dos ministros, Ellen, porque, tirando o discurso de ontem, o presidente Lula passou a semana despachando em reuniões internas, com poucas falas e até poucas idas a essas posses. Uma delas foi a de Geraldo Alckmin, que, além de vice-presidente, também agora acumula o cargo de ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Entre esses ministros protagonistas, podemos destacar aí Rui Costa, ministro da Casa Civil, ministério que naturalmente tem muita relevância dentro do governo e que durante a semana participou ativamente de todas as discussões propostas e até se envolveu em uma pequena polêmica por desautorizar uma fala do ministro Carlos Lupe, da Previdência Social, que no caso ele falou sobre alterações na reforma da Previdência, o que foi posteriormente negado pela Casa Civil com o aval do presidente Lula. Essa situação criou um certo desconforto, mas que foi rapidamente abafada pela cúpula do governo. Inclusive, o assunto não foi destaque durante o discurso de Lula ontem no Palácio do Planalto, antes da reunião ministerial. Durante esse discurso, Lula fez acenos ao Congresso, é claro, pediu para que os ministros tenham um bom trânsito com os parlamentares e reafirmou o compromisso com o combate a práticas erradas e corruptas durante o governo, dizendo que caso isso aconteça, a pessoa será retirada do governo e, se for o caso, terá que prestar contas à Justiça. Agora a expectativa é para a continuidade dessas conversas e diminuição de qualquer ruído entre as pastas. Lula, inclusive, está em São Paulo e deve retornar a Brasília somente no final do domingo, ainda no começo da manhã de segunda-feira. Para as próximas 2 semanas, o ministro Rui Costa, da Casa Civil, vai visitar todos os ministérios do governo para definir as prioridades de cada um dentro dos 100 primeiros dias de mandato, que são considerados cruciais. Isso tudo acontecendo a partir de terça-feira e, é claro, a gente aqui segue de olho nisso. Agora, Rafael, essa foi uma semana interessante. Claro que primeira semana, né, é literalmente aquela de você limpar a casa, tentar abrir as portas, o que, aliás, nem sempre foi possível aí em Brasília, essa semana, literalmente. Mas é interessante, como é você falou, né, quer dizer, é a terceira vez que Lula está chegando ao poder, é o governo Lula 3. Talvez até por isso a cobrança é maior, porque tudo bem, tá tomando pé, mas não é uma coisa totalmente nova. Quer dizer, você sabe mais ou menos onde você está se metendo. E aí a cobrança, claro, é grande, é uma cobrança por não se repetir erros que já foram feitos, né? E que o Brasil pagou um preço caro por esses erros que foram feitos. Eu imagino que aí em Brasília também deva ser um clima um pouco diferente de um começo de governo de Jair Bolsonaro, por exemplo, onde as pessoas eram novas, né? Onde o que estava chegando era muito fresco. Agora não. Agora são pessoas que já passaram por aí, são rituais que já foram feitos. É um pouco diferente o clima, ou não? O que você percebe como repórter? Não, Ellen, assim, é bem diferente. Engraçado que você falou de limpeza da casa, literalmente limpeza da casa, né? Que tivemos aí reformas dentro do Palácio do Planalto. Inclusive, a primeira-dama Janja da Silva tem tido bastante protagonismo nesse quesito. Inclusive, circularam algumas matérias sobre limpeza, sobre questões aí de infraestrutura do próprio Alvorada, de infiltrações de imóveis quebrados. Tivemos até um caso de um escorpião em um gabinete na Câmara dos Deputados. Aí tem meio que se feito essa narrativa de que tudo estava jogado às traças. Mas, enfim, como
como a gente vai ver, inclusive nos próximos dias, algumas resoluções sendo tomadas nesse sentido. Quanto à questão da cúpula do governo, são políticos, a maioria deles são políticos muito experimentados em todo o Brasil, né? Temos vários ex-governadores, senadores, deputados, pessoas muito fortes, de bastante influência, fazendo parte desse terceiro governo Lula. Nessa questão de clima, a gente sente sim um pouco menos uma situação menos inconstante, né, em comparação com o início do primeiro governo, na verdade do governo Bolsonaro em 2019. São políticos mais experientes. Naquela época a gente tinha muita gente aparecendo no cenário nacional pela primeira vez, e agora pessoas que já têm um trato, que já têm muita experiência em toda a política, como é o caso, por exemplo, citei bastante o ministro da Casa Civil, foi governador da Bahia aí durante 8 anos, fez um novo governador no estado baiano, ou seja, segue todo o rito dele, segue por lá. É uma pessoa extremamente, um político já praticamente, podemos dizer assim, um político de carreira, um político muito experimentado na política nordestina. Temos também o Wellington Dias, temos várias pessoas muito, muito influentes dentro da política nacional, tanto que a gente teve essa questão do ruído com Carlos Lupe, que é uma pessoa também muito influente, é o presidente do PDT, que fez apoio aí ao governo Lula a partir do segundo turno. Mesmo que a gente tenha essa pequena rusga, esse pequeno ruído com a questão do Lupe na Previdência Social, são pessoas que estão na política há muito tempo, então qualquer situação, qualquer ruído é facilmente digerido e passado por cima. Pelo menos é o que a gente tem visto nessa primeira semana. É claro, primeira semana são apenas 7 dias de governo, mas a tendência é que nesse quesito as coisas sejam um pouquinho mais tranquilas em comparação com os últimos 4 anos.